Olá pessoal, muito boa noite! Cá nós estamos para mais um dia de live, cá nós estamos para mais um dia de propósito. E que bênção, glória a Deus por isso, glória a Deus que nós estamos aqui em mais um dia de propósito, em mais um dia desse propósito incrível que Deus está abençoando bastante, que Deus está falando muito ao nosso coração. Hoje é o 7º dia de propósito e nós iremos conversar um pouco sobre Atos, capítulo 7. Pessoal, desde já, peço perdão aí pelo meu atraso. Houve um pequeno imprevisto na minha casa esses dias não, agora há pouco, teve uma queimada aqui perto e a gente teve quase tivemos um pequeno acidente aqui em casa. Então, peço perdão aí para vocês pelo atraso, mas foi por uma boa razão. Peço que vocês me compreendam aí, pessoal. Muito obrigado aí por terem aguardado. E cá nós estamos aqui para mais um dia de propósito. Deixa eu só colocar um fundo de oração aqui para nós, um fundo aqui para poder seguir o nosso propósito, nos ajudar aqui, fazendo um fundo musical. Prontinho. Agora deixa eu abrir o meu esboço. Já está aqui no meu tablet. E agora, deixa eu colocar um comentário fixado aqui. Atos capítulo 7. 7º dia. Sétimo dia de propósito, pessoal, e glória a Deus por isso. Deus é muito bom, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, elas duram para sempre. Deus é muito bom, pessoal. Deixa eu interagir aqui com o pessoal que já entrou nessa live. Vamos lá, quem já entrou? Reunindo Legados, está aí na área com a gente, José Divaldo, Maicon Antônio. O Maicon Antônio tá fiel, tá firme no nosso propósito, glória a Deus por isso. Quem mais que tá aqui? O nosso amigo Marcos, e aí Marquinho, beleza? Alan Cruz, Giovanni Viana, Ozi Andrade, José Divaldo, Roberta Aquino. E aí, Roberta, tudo bem? Roberta, nossa jovem aí do Guará. Glória a Deus pela sua vida, Roberta. Mauri Pereira, Danis Marques, Zilda, pastor Fernando Batista. E aí, pastor? Glória a Deus pela sua vida. Que o Senhor sempre abençoe seu ministério e a igreja do Senhor cresça abundantemente. Nossos irmãos aí de Cristalina, que Deus abençoe em nome de Jesus. Luiz Silvas, Lucas Chiori, Zilda, JQV, Águas Lindas. E aí, galera de Águas Lindas, salve, salve para vocês. Amanda Cristine, Pedro Bontempo, Rose Santos. E aí, Rose? Marilene, Esté Oliveira. E aí, Esther, tudo bem? Boa noite. Bom, pessoal, peço aí que vocês abram em Atos capítulo 7. Atos capítulo 7, pessoal. Abra aí na Bíblia que você tem em casa. Abre na Bíblia que você tem no quarto do seu hospital. Abre aí na Bíblia do seu outro celular, para você ficar nesse celular aqui acompanhando essa live. Abre aí no celular do seu amigo, no celular do seu irmão, no celular do seu pai, do seu primo, do seu tio, da sua avó. Abre a Bíblia aí no celular de outro alguém e fica aqui com o seu celular permanecendo nessa live, que eu tenho certeza que você será abençoado pelo poder de Deus. Pessoal, esse propósito aqui tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção para nós aqui, que estamos aqui aprendendo de Deus, que estamos aqui aprendendo do Senhor. Mas confesso para vocês que esse propósito tem me abençoado bastante. Tem me abençoado muito. Pegar um capítulo de Atos e estudar ele a profundo tem me ajudado muito na minha vida espiritual. Tem feito com que eu estudasse mais a Bíblia. Tem feito com que eu tivesse mais entendimento sobre a palavra do Senhor. E eu tenho sido muito abençoado, pessoal. Confesso para vocês que eu tenho sido muito abençoado através desse propósito aqui. E com certeza vocês também estão sendo. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é uma faca de dois gumes. Ou seja, o que isso significa? Que ela corta tanto o pregador como também a pessoa que está ouvindo. A palavra de Deus, ela corta dos dois lados. Ela corta do meu lado e ela corta do seu lado. E assim nós dois somos feridos e atingidos pela palavra de Deus. E por que eu falo ferido? Porque a palavra de Deus, o Evangelho, ele deve constranger o seu coração. Ele deve causar arrependimento na sua vida, todos os dias. Porque todos os dias você tem um pecado que você deve pedir perdão ao Senhor. Todos os dias você tem algo que você tem que pedir desculpa para Deus, que você tem que pedir perdão para o Senhor. Então o nosso Evangelho, o Evangelho do Senhor Jesus, ele deve causar constrangimento no seu coração, para que você, através desse constrangimento, peça perdão a Deus,
peça para o Senhor te renovar, peça para o Senhor te alcançar, tocar seu coração e assim você ser renovado pelo poder de Deus. E esse evangelho que nós estamos pregando é muito forte, muito poderoso. No nome de Jesus, ele é incrível e ele é maravilhoso. Vocês abriram aí, pessoal, em Atos capítulo 7? Eu tô até com um pouco de dor na garganta, pessoal, porque tá muito seco. Agosto tá muito seco. E ainda mais com essa queimada aqui perto de casa. E tem um ventilador aqui na minha cara, porque as janelas estão fechadas por causa da queimada aqui. Então tá tenso aqui, pessoal, mas vai dar certo em nome de Jesus. Atos capítulo 7 é a continuação de Atos capítulo 6. Você que já abriu aí, já a gente vai ler. Agosto? Verdade, pessoal, nós estamos em setembro. Que na minha cabeça eu ainda estou em agosto. Desculpa, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui em quem já entrou, antes da gente ler. Duda Oliveira. E aí, Duda, boa noite. Misraim, Gabriele Misraim. O Anderson Gonçalves, Emily Soares, Diogo Lopo, Fernando Sampaio, Peterson Barbearia. Glória a Deus, Deus abençoe vocês, pessoal. Vamos lá, Atos capítulo 7, versículo 1 diz assim: Então, o sumo sacerdote perguntou a Estevão: São verdadeiras essas acusações? Ele respondeu: Irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, o nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia. Antes de morar em Harã, ele lhe disse: Saia da sua terra e do meio de seus parentes e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Pessoal, aqui em Atos capítulo 7, quem esteve na live de ontem vai entender perfeitamente o que eu vou falar agora. Lá em Atos capítulo 6, a Bíblia menciona que os discípulos eles estavam com muita dificuldade de pregar o evangelho e também de distribuir o alimento entre aquelas pessoas. E por que isso? Lembra que eu falei lá em Atos capítulo 4, lá em Atos capítulo 2, que aquele povo daquela época não tinha nada como o seu. Tudo era compartilhado entre as pessoas. E o alimento, as comidas também eram super compartilhadas. Então se eu fui no mercado e comprasse 1 quilo de maçã, 5 quilos de arroz, 2 quilos de feijão, eu ia pegar aquela compra e ia entregar nos pés dos discípulos. E esses discípulos iam fazer a repartição da comida para todos em geral. E os discípulos eles estavam tendo muita dificuldade de repartir de forma igual essa comida, esse alimento. E tinha gente ficando com menos comida, tinha gente ficando com fome. E aí o que os discípulos falaram para o povo? Olha só, pessoal, escolhe aí 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. 7 homens que tivessem essas 3 características para que eles pudessem servir à mesa do povo, para que assim eles pudessem servir o alimento. E assim o povo fez, e uma dessas pessoas escolhidas foi o Estevão. A Bíblia fala lá em Atos capítulo 6 ainda, que o Estevão, ele foi um grande homem de Deus. Ele foi usado para poder libertar muita gente. Ele foi usado para poder pregar e curar muitas pessoas. O Estevão foi muito usado por Deus, muito mesmo. E o povo estava com tanta inveja, a galera do templo, o pessoal que ficava na igreja daquela época, eles ficavam com tanta inveja do Estevão que eles não tinham com o que acusar aquele homem, porque ele era muito justo, ele era um homem de um testemunho fiel, de um testemunho bom. E daí eu tiro uma das reflexões de ontem e trago para hoje aqui para nós. Você precisa ter um bom testemunho, você precisa zelar pela sua aparência, pelo seu testemunho. As pessoas precisam ver que você é cristão, que você é de Deus de verdade. E agora que eu fiz esse adendo, deixa eu voltar aqui para o nosso raciocínio. O Estevão, ele era muito fiel, ele tinha um bom testemunho e as pessoas não tinham nada para poder falar contra ele. Então o que o pessoal pensou? Vamos inventar uma mentira. Vamos mentir e falar que o Estevão falou contra a lei de Moisés, foi um cara que pregou uma heresia, pregou uma coisa que não era verdade, e aí beleza, a gente vai conseguir prender ele e fazer ele ir no tribunal. E foi isso que o pessoal fez. Os escribas ali, os mestres da lei, os sacerdotes ali do templo, eles foram e fizeram essa mentira contra o Estevão. E o Estevão foi levado a júri. E aqui em Atos capítulo 7 é o julgamento do Estevão. E esse discurso do Estevão, ele é muito poderoso, ele é muito forte. Eu, quando eu estava montando esse esboço aqui, eu queria muito ler com vocês todo o capítulo 7 de Atos. Só que é um capítulo muito extenso, é um capítulo muito grande, pessoal. Então eu aconselho que você na sua casa leia com calma,
leia com paciência, leia com entendimento, peça para Deus sabedoria para você ler esse capítulo, porque ele traz muitas lições valiosas. E o Estevão, ele faz uma retrospectiva de tudo o que aconteceu desde o Gênesis, ali com Abraão, desde o que aconteceu com Abraão até o tempo de Salomão. O Estevão era um cara muito inteligente da Bíblia. Ele era um cara que sabia demais. Ele sabia muito, pessoal. E ele fez essa retrospectiva desde o tempo do Abraão até o tempo do Salomão. Ele era um cara muito inteligente, um cara muito sábio, um cara que sabia demais da Bíblia. E a primeira reflexão que nós temos aqui que refletir nessa live, que nós temos que colocar na nossa mente e também no nosso coração é: você conhece a palavra de Deus? Você tem colocado o seu coração na Bíblia? Você tem colocado o seu coração em ler as Escrituras? A Bíblia fala, lá no capítulo 17 de Atos, a gente vai chegar lá, a Bíblia fala da igreja de Bereia, pessoal. Eu até separei aqui o versículo da igreja de Bereia. É uma igreja que eu já mencionei em outros dias de live, mas eu menciono aqui mais uma vez, porque essa igreja era muito top, era cheia do Espírito Santo. A Bíblia diz aqui em Atos 17, versículo 11, o seguinte: o povo de Bereia tinha um espírito mais inteligente do que os de Tessalônica, ouvindo de boa mente a mensagem e examinando dia após dia as Escrituras, para ver se o que Paulo e Silas diziam era verdade. Olha isso, pessoal. A igreja de Bereia, os bereanos, eles ficavam, quando acabava o culto, quando acabava a reunião, eles iam para casa e ia conferir se tudo aquilo que Paulo e Silas tinham pregado era verdade. Você tem feito isso? O seu pastor, com certeza, é um homem de Deus. Na nossa igreja tem muitos pastores que são grandes homens de Deus, pessoas usadas pelo Senhor. O seu pastor, com certeza, é um homem de Deus. Mas toda vez que ele pregar uma mensagem, você tem que chegar em casa e conferir na Bíblia. Você tem que papirar a Bíblia. A sua Bíblia tem que ter marcação. A sua Bíblia tem que ter um monte de marca-texto lá, azul, verde, amarelo, laranja, cinza, cor-de-rosa, se você for uma mulher de Deus. Você precisa ter marcação na sua Bíblia. E para que isso? Para quando eu emprestar minha Bíblia e o outro irmão ver que eu sou crentão? Não é isso. É para você marcar essas coisas no seu coração. É para que você tenha um melhor entendimento da Bíblia. É para que assim, por meio do estudo da palavra, você não venha ser enganado por ninguém. Satanás, ele é mentiroso. Ele é mentiroso. Ele é um ladrão de alegria. Satanás, a primeira coisa que ele rouba de você é a sua alegria. Ele rouba de você a paz que Deus colocou no seu coração. E Satanás quer tirar de você também o entendimento da palavra. Porque se Satanás consegue te enganar, você não consegue desfrutar da bênção que é ter Deus na sua vida. Se Satanás te enganar, você não consegue ter Deus no seu coração. Você vai, de certa forma, fechar a porta do seu coração para Deus. E aí Deus não consegue entrar. E você vai achar que está tudo bem, que está tudo tranquilo, que está tudo calmo, sereno e tranquilo. Vocês conhecem essa música, Calmo, Sereno e Tranquilo, do Grupo Elo? Pesquisa depois lá no Spotify. É uma música muito legal. Muito das antigas, é muito boa. E aí, às vezes, você acha que está tudo calmo, sereno e tranquilo, sendo que, na verdade, Satanás, ele está enganando você, porque você não tem conhecimento da palavra. Aqui, Estevão, ele tinha um conhecimento pleno da palavra, e a partir desse conhecimento, ele conseguiu fazer a sua defesa. A partir desse conhecimento, ele conseguiu combater o bom combate. A partir desse conhecimento que ele tinha da palavra, ele conseguiu ir bem no julgamento. Ele conseguiu ir bem, e ele foi vitorioso. E a gente vai ver como ele foi vitorioso aqui no versículo de número 51. Abre aí agora no versículo de número 51. Primeira reflexão nessa live: você precisa conhecer a palavra de Deus. Você precisa colocar o seu coração na Bíblia. Você precisa ler a palavra. Você jovem que me escuta, você jovem que às vezes tem mais idade, menos idade, você adolescente, você teen, que já tem um celular que seu pai te deu, escuta isso. Você precisa ouvir e entender a palavra de Deus, e mais do que isso, você precisa estudar a palavra de Deus. O povo de Bereia, a igreja de Bereia, os bereanos, eles quando chegavam em casa, quando acabava o culto ali do Paulo e do Silas, eles iam direto na Escritura conferir se aquilo que aqueles homens tinham dito era verdade. Está aqui a referência para vocês, Atos capítulo 17, versículo 11. Lê lá sobre a igreja de Bereia.
os bereanos, eles eram mais nobres. Eles eram uma das igrejas mais nobres, porque eles eram dedicados ao ensino da palavra. Uma igreja que entende da palavra é uma igreja forte, porque ela tem um conhecimento de Deus. Você, líder de jovem que está aqui, nós, líderes de jovens que estamos aqui, precisamos ensinar os nossos jovens a palavra de Deus. E não só ensinar, mas nós precisamos colocar no coração deles o desejo de ler a Bíblia. O desejo de ter aquela palavra dentro do coração. O desejo de ler a palavra, de colocar aquela palavra dentro da mente. A Bíblia fala, guardei a tua palavra no meu coração. Para quê? Para não pecar contra o Senhor. Então, se eu não quero pecar contra Deus, eu preciso ter a palavra dele no meu coração. Preciso ter a palavra dele no meu entendimento. E para isso eu preciso ler a Bíblia. E o Estevão era um cara muito inteligente. Era um cara que sabia muito da palavra. E ele conseguiu ir bem, pessoal. Ele conseguiu ir bem porque ele conhecia a palavra. E nada enganou ele, porque ele tinha um conhecimento da plena verdade. A plena verdade não é um livro de um autor, mas não é um livro de alguém famoso, de um pastor famoso. Não é um livro de ninguém. É a Bíblia Sagrada, pessoal. Vai na fonte. Ah, Diogo, eu tenho dúvidas sobre alguma coisa. Vai na fonte e conte com seu pastor, conte com seu líder de jovens, conte com a pessoa que está cuidando de você, para que ela também te oriente, para que ela também te ajude a entender todas essas coisas em nome de Jesus. Agora vamos para o versículo de número 51, que diz assim: o povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Pessoal, aqui o Estevão, ele termina o discurso dele, que eu falei para vocês. O Estevão, ele faz um recap, ele faz uma retrospectiva, desde o que aconteceu lá com Abraão até os tempos de Moisés. E depois que ele terminou essa retrospectiva, ele falou para o povo daquela época, falou, ó, vocês são igual àquele povo, vocês são iguais àquela população que tinha um coração duro, e a mente distorcida. E você que está aqui, às vezes você não entende o que é um coração duro. Eu vou explicar para você o que é um coração duro. Vamos supor que você está na sua escola, você está na sua faculdade, e você tem um amigo, um colega, que você sempre faz trabalho junto com ele. Você sempre faz trabalho da escola, os trabalhos da faculdade, é sempre com aquele grupo. E aí, aquele grupo lá resolve pegar uma matéria na faculdade e não te chama. Não te chama para pegar aquela matéria. Ou então, você está no ensino médio e ainda não está pegando matéria de faculdade. Aquela galera resolve se unir para fazer um seminário, fazer uma apresentação, apresentar um trabalho junto e não te chama, te coloca de fora. Às vezes é um grupinho de 6 pessoas. E aí a professora pediu o grupo de 5. E aí a galera te deixou de fora. No próximo trabalho, muito provavelmente, você vai estar com raiva daquelas pessoas. Você não vai querer fazer trabalho com aquelas pessoas. Você não vai nem querer estar naquela mesma sala que aquelas pessoas. Você vai ficar com raiva, você vai ficar triste. Essa raiva, essa tristeza que você vai cultivar no seu coração por essas pessoas é um coração duro. Você está com um coração duro para qual aquelas pessoas? Ah, Diogo, isso é mentira. É verdade. Você vai estar com um coração duro. Aquela pessoa vai chegar em você e vai falar assim, e aí, sei lá, o Jobson que está aqui, que foi a primeira pessoa que eu li. E aí, Jobson, como é que você está? O Jobson vai olhar para aquela pessoa e falar, tô bem, pô. Tô bem. Fechadão. Essa pessoa não vai estar com o coração aberto para poder conversar. Essa pessoa não vai estar com o coração aberto para poder... Obrigado, amor. Essa pessoa não vai estar com o coração aberto para poder receber aquilo que você tem para falar. Isso é um coração duro. Isso é um coração obstinado. É um coração que não quer. É um coração jacaré. Igual esse emoji aí que o JQV do Vale do Amanhecer comentou. É um coração jacaré. É um coração que não quer ouvir a Deus. É um coração que não quer te ouvir. Então, o Estevão, ele coloca essas palavras. Ele chama aquela população, aquele povo de coração duro. Eles falam que aquele pessoal tinha um coração duro, um coração obstinado, um coração que não queria ouvir a Deus, um coração que não queria ouvir as palavras do Espírito Santo. E ao dizer isso, antes de eu terminar a história, deixa eu só fazer a segunda reflexão.
Eu já queria contar o final, pessoal. Não vou antecipar as coisas, não. Segunda reflexão nessa live. Você tem um coração duro? Você tem um coração obstinado? Você tem um coração duro contra alguém? Se você não perdoa alguém, se você não perdoa as pessoas, significa que você está dando brecha para Satanás. Significa que você está dando brecha para o inimigo. Você precisa perdoar as pessoas. Você não pode ter um coração duro. Essa é a segunda reflexão. Você não pode ter um coração duro. Aquele povo daquela época não reconheceu o tempo da visitação. Jesus veio para os judeus, pessoal. Jesus não veio para mim e para você. Jesus veio para os judeus. E os judeus rejeitaram Jesus. Aquele povo perdeu o tempo da visitação. Aquele povo perdeu a bênção que Deus tinha para eles. E aí Deus estendeu o convite da salvação para todos os homens, para todas as mulheres, para todas as pessoas. E agora, por meio dessa oportunidade, eu e você temos a chance de sermos salvos através da fé no nome de Jesus. Não por obras. O que você faz não garante a sua salvação. Ah, Diogo, mas nossa, eu sou uma pessoa tão generosa. Todo mês eu compro 10 cestas básicas e entrego na estrutural. Todo mês eu encho o tanque do carro de um amigo meu que está desempregado para ele poder trabalhar de Uber. Nossa, todo mês eu faço alguma coisa importante pela minha família. As suas obras não são suficientes para você se salvar. Esses dias o pastor Eduardo Santos, nosso pastor estadual aqui, distrital do Distrito Federal, ele mencionou um exemplo que eu gostei bastante. Imagina que você vai fazer um omelete para muita gente. Todo mundo aqui sabe o que é um omelete, né, pessoal? É um prato que as pessoas fazem à base de ovo. Então imagina, você vai fazer um omelete para muita gente, e aí você pega lá 10 ovos para poder fazer a sua omelete. Se você coloca 9 ovos na panela, 9 ovos, começa a mexer lá e fazer a sua omelete, e você coloca o 10º, e o 10º está estragado. Os 9 ovos bons, eles são capazes de salvar aquele ovo podre que você colocou na panela? Não são. Aquela omelete vai ficar podre. Você precisa jogar os 10 ovos fora e fazer de novo a omelete com 10 ovos. A mesma coisa é o pecado na nossa vida. Aquilo que você faz de bom não é suficiente para a sua salvação. Nós somos o pecado. Nós somos a maldade do mundo. Se Deus acabasse com a maldade do mundo, Ele mataria eu e você. O mundo só é mau porque nós somos maus. Porque existe feminicídio. Porque o homem é mau e mata a sua esposa. Porque existe pessoas passando fome. Porque o homem é orgulhoso. E ele não tem capacidade de pedir perdão para uma família. E ele acaba saindo de casa e morando na rua. Porque existem pessoas no álcool, aprisionadas numa droga, por causa do vício. Nós somos viciados. Quem aqui já leu aquele livro da nossa igreja, do Steven Gallagher, que é A Raiz do Pecado? E tem uma escrita bem grande assim, eu, a raiz do pecado. E lá embaixo tem escrito assim, eu, é do Steven Gallagher, esse livro é muito forte. O pastor Eduardo já pediu uma vez para os obreiros da sede lerem esse livro. E nós lemos e fomos muito abençoados. Nós somos o pecado. Se Deus acabasse com a maldade do mundo, Ele com certeza mataria a gente. Porque nós somos a maldade do mundo. Nós somos a maldade do mundo, pessoal. Nós. As pessoas só estão passando necessidade do seu lado porque às vezes você é ruim, porque às vezes você não tem capacidade, porque às vezes você tomou uma decisão errada. Quantos pais de família que tomam decisões erradas e acabam sacrificando seus filhos? Quantos filhos que tomam decisões erradas e sacrificam a paz da mãe? E aí às vezes a mãe que está pedindo tanto para Deus, nossa Deus, por que o mundo é tão cruel? Por que o mundo é tão mentiroso? Na verdade é porque o filho da senhora é mentiroso, porque você foi mentirosa para ele em algum momento. Nós somos a maldade do mundo. E Deus ele veio para nos resgatar. Deus ele veio para nos salvar. E a nossa salvação é por meio da fé. Por meio da fé no nome de Jesus. E não por obras, para que ninguém se glorie. A sua obra não é suficiente. Você não pode fazer a sua obra acreditando que isso é suficiente para você se salvar. Não é isso que vai fazer você se salvar. O que vai fazer você ter a salvação em Jesus é a crença no nome do Senhor. É a fé no nome de Jesus. Então guarda isso no seu coração e seja fiel a Deus. Você não pode ter um coração duro. Eu e você não podemos ter um coração duro. Aqui o Estevão, no final do seu discurso, ele fala, vocês são um coração duro.
Vocês são um povo de coração duro e vocês não podem colocar essas coisas em prática. Nós não podemos colocar as coisas de coração duro em prática. Temos que mandar embora o coração duro. Temos que ser cheios do Espírito Santo. Temos que ter um coração aberto para a palavra de Deus. Eu e você precisamos ter um coração duro. Precisamos, na verdade, ter um coração aberto, né, pessoal? Tá amarrado esse coração duro aí. Não podemos ter um coração duro. Temos que obedecer a palavra e não temos que guardar ódio, rancor no nosso coração. Temos que mandar embora esse orgulho também. Ele não é de Deus. E a nossa terceira reflexão está em Atos capítulo 7, versículo 54. Aqui nesse 7º dia de propósito, estamos aqui refletindo sobre a vida do Estevão. Ontem e nos dias passados falamos tanto de vários homens da Bíblia e hoje aqui estamos falando de outro personagem que às vezes não é muito falado na Bíblia, que às vezes não é muito falado nas nossas igrejas. Mas o livro de Atos ele é riquíssimo, pessoal. O livro de Atos ele é muito poderoso, ele tem muitos personagens escondidos que, se a gente olhar, dá uma pregação inteira, dá um esboço completo. Esse livro de Atos é muito poderoso, ele é muito bom. Eu gosto muito do livro de Atos. Atos capítulo 7, versículo 54. Diz assim: ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Eles, porém, taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele. Arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram os mantos deles com um jovem chamado Saulo. Você já ouviu falar nesse nome na Bíblia? Pois é o apóstolo Paulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. O Estevão foi a primeira pessoa a literalmente morrer por Cristo. Ele foi a primeira pessoa que morreu por Jesus. Ele foi o primeiro mártir da igreja. Toda vez que você lê essa palavra mártir, mártir significa que alguém morreu por algo, que alguém morreu por uma causa, que alguém morreu por alguém que ele acreditava ser tudo na vida dele. E no caso do Estevão, ele morreu por Jesus. Ele morreu pelo nosso Senhor. Ele morreu por aquele que tinha morrido por ele, que foi Jesus Cristo, pessoal. Jesus morreu por nós e o Estevão morreu por Jesus. Nossa, que incrível! Isso é poderoso demais, pessoal. O Estevão morreu por Jesus e ele foi o primeiro mártir da Bíblia. Essa luz aqui tá me dando nos nervos, pessoal. Mas vai dar certo aqui essa luz em nome de Jesus. Vamos lá. O Estevão foi o primeiro mártir da Bíblia. Ele foi a primeira pessoa que literalmente morreu por Jesus. Ele foi a primeira pessoa que morreu apedrejado pelo Evangelho, pela verdade que ele acreditava. O Estevão, ele foi fiel até a morte. E ô louco, Diogo, você acabou de falar que o Estevão ele foi vitorioso, que o Estevão ganhou aquela discussão, que o Estevão ganhou ali. Por que ele ganhou? Ele morreu. Olha só o final do versículo aqui, pessoal. A Bíblia fala, coloca lá no versículo 54 da sua Bíblia, do seu aplicativo, ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Estevão, porém, cheio do Espírito Santo, levantou os olhos para o céu e viu a glória de Deus e Jesus em pé, à direita de Deus. Então disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Olha isso, pessoal. O Estevão foi vitorioso. Ele viu Jesus. E o apóstolo Paulo, ele escreve isso. O apóstolo Paulo viu o céu, pessoal. Ele viu o céu antes dele morrer. E o apóstolo Paulo descreve esse céu como algo inefável. Sabe o que é inefável? Algo que não se pode explicar, algo que não se pode comparar. Estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Estar com Cristo é melhor do que estar aqui na terra. Isso eu posso dar certeza para vocês. Estar com Jesus aqui na terra já é muito bom. Imagina, você já foi numa vigília, você já teve uma comunhão muito forte com Deus, algo muito poderoso com Deus. Imagina isso intensificado por 10, vezes 100, vezes 1000. Imagina isso, é o céu.
O céu é assim, pessoal. A Bíblia fala que no céu não tem luz. Sabe por quê? Porque a glória de Deus ilumina a cidade. Olha que forte. No céu nós seremos iluminados pela glória de Deus. Eu não vou precisar de uma ring light, igual eu estou usando uma ring light aqui, que inclusive acabou de apagar de novo. Eu não vou precisar de uma ring light. Eu não vou precisar de uma luz em cima de mim. Eu não vou precisar da energia da SEB, da energia de outra companhia de energia que sirva a energia no meio das cidades. Eu não vou precisar disso, porque eu vou ter a glória de Deus no céu, pessoal. Eu vou viver a minha eternidade adorando ao Senhor. Estar no céu é incomparavelmente melhor. É incomparavelmente melhor. É melhor do que qualquer coisa que você pode imaginar. É melhor do que qualquer sensação que você possa ter. É melhor do que qualquer coisa que você pode experimentar. E a Bíblia nos garante isso. E o Espírito Santo também nos garante isso, pessoal. Deus é muito bom. O Estevão foi um cara vitorioso. Porque ele viu a Deus. Ele foi para o céu, pessoal. Ele foi fiel. Ele foi fiel. E as obras dele não foi o que salvou ele. O que salvou ele foi a fé no nome de Jesus. Quando você morrer, quando você for para a eternidade, Deus ele não vai perguntar para você quantas pessoas você tinha no seu grupo jovem. Deus não vai perguntar para você quantos milagres você fez. Embora colocar pessoas no grupo jovem seja muito bom, porque mais pessoas vão aprender de Deus, mais pessoas serão abençoadas. Colocar a gente na igreja é maravilhoso. É muito bom, eu não sou contra não, pessoal. É muito bom, é maravilhoso. É mais gente escutando a palavra, mais gente perto de Deus. Mas não é isso que Deus vai cobrar de nós. Deus não vai cobrar a obra de nós. Quando nós chegarmos no céu, Deus ele vai olhar para a gente e falar assim: você é um servo, uma serva bom e fiel. Você é um servo bom e fiel. A Bíblia não vai falar assim: você é um servo bom e agregou 500 pessoas. Você é um servo bom e fez um jejum de 48 horas. Você é um servo bom e doou 500 cestas básicas. Servo bom e fiel. Serva boa e fiel. Bom e fiel. Bom e fiel. E aqui eu não estou falando que a gente não tem que fazer doação de cesta básica, que a gente não tem que colocar a gente dentro da igreja. Não estou falando que a gente tem que deixar as almas de lado e agora você só fiel aqui no meu canto aqui de boa. Não, não é isso que Deus quer de você. Deus ele quer que você arregace a manga e trabalhe na obra do Senhor. Mas temos que ter inteligência de entender que Deus, ele quer da gente, o que Deus quer da gente é a nossa fidelidade. Seja fiel ao Senhor. E a nossa terceira reflexão, ela não é sobre a fidelidade, não é sobre o que eu estou mencionando aqui, mas ela é sobre uma coisa que o Estevão disse no final do capítulo 7, que eu vou ler aqui de novo para vocês. Olha só. Senhor, não os considere culpados desse pecado. Tendo dito isso, adormeceu. Pessoal, o caráter de Cristo, ele estava enraizado na vida do Estevão. Por que você fala isso, Diogo? Porque ele perdoou aqueles que tinham matado ele. Quem te matou? Quem matou uma área da sua vida? Alguém te abandonou no seu relacionamento amoroso e matou essa área da sua vida? Alguém te deu um golpe financeiro e matou a sua vida financeira? Agora você está endividado, agora você tem uma dívida, agora você precisa pagar alguém? Alguém te deu um golpe? Alguém prometeu alguma coisa para você e não cumpriu? Você está se sentindo lesado? Sinto lhe dizer, você precisa perdoar essa pessoa. Nossa, Diogo, mas dói muito no meu coração. Doía também no coração do Estevão. Não doía só no coração dele, mas doía no corpo dele também. Porque ele foi apedrejado. E aquelas pessoas não pegavam a pedra e jogavam. Aquelas pessoas pegavam a pedra e largavam a mão, sentavam a mão na cabeça do Estevão. Alguém aqui já tomou uma pedrada de pedra pequena? Alguém aqui que já jogou bola na rua durante a infância? Alguém aqui que soltou pipa quando era menor e saiu correndo e pisou numa pedra? Ou então você passou do lado de uma moto, do lado de um carro que estava numa estrada de chão e alguma pedra voou, uma pedra pequenininha voou na sua cabeça aqui e aquilo faz uma dor tão forte na sua alma, aquilo ali dá uma dor tão forte no seu corpo. Agora imagina uma pedra grande, largada a mão, o cara vai pegar uma pedra desse tamanho e sentar a mão na tua cara. Pá! Imagina a dor disso.
É muita dor, pessoal, é muito sofrimento. É muito sofrimento, é muito sofrimento. E o Estevão, depois de todo esse sofrimento, ele olhou para aquelas pessoas e falou: Deus, não os considere culpados disso. Olha o coração desse homem. Olha o perdão que ele tinha colocado como prática na vida dele. Olha o nível de consciência que esse cara tinha de quem era Deus. Olha só o tanto que Cristo estava enraizado no coração dele. O tanto que Cristo estava enraizado na vida dele. Estava enraizado no caráter daquele homem. Olha isso, pessoal. O Estevão perdoou aquelas pessoas que tinham matado ele. Às vezes uma pessoa até mesmo da sua igreja matou o seu ministério. Você precisa perdoar essa pessoa. Você precisa perdoar esse homem. Você precisa ser fiel a Jesus e não fiel ao seu sentimento. E não fiel à sua angústia. E não fiel à sua raiva. Você não pode ser fiel aos seus sentimentos. Você precisa ser fiel a Deus. Você precisa ser congruente, sim, com o seu caráter. Você precisa falar as coisas e cumprir. Ser congruente com as suas atitudes. E ser congruente, que eu digo, é que as suas palavras e as suas atitudes, elas devem andar lado a lado, em congruência. Elas não podem ser paralelas. A sua palavra está aqui e a sua atitude está aqui. E as duas coisas não andam lado a lado, não andam juntas. Isso não pode ser na sua vida, senão você é uma pessoa mentirosa. Você precisa ser congruente nas suas palavras e suas atitudes. Você precisa falar e cumprir. Mas o que eu estou falando aqui é que você não pode ser fiel aos seus sentimentos. Você não pode ser fiel àquilo que tem na sua cabeça. Mas você precisa ser fiel à palavra de Deus. Você precisa ser fiel a Jesus. Se você for fiel a Jesus, você vai conseguir ser fiel nas outras coisas da sua vida. Porque quem ama a Deus abandona o pecado. Isso aqui é uma coisa que a gente já conversou nas últimas lives. Se eu amo a minha esposa, eu não vou fazer o mal para ela. Porque eu a amo. E eu não quero fazer com que ela fique triste comigo. Se eu não quero que minha esposa fique triste comigo, eu vou agradar ela. Eu sei o que agrada ela, eu conheço ela, passo tempo com ela, então eu sei o que vai deixar ela feliz. A mesma coisa é com Deus. Se eu amo a Deus e quero agradar a Deus, vou fazer o que Ele me pede. Vou ser obediente à palavra. Eu vou perdoar aquela pessoa que me feriu. Eu vou conhecer a Deus. Vou parar de ter o coração duro. E assim eu vou viver fiel. Amém, pessoal? Vivam com fidelidade a Deus. Nós precisamos andar em santidade. E aqui são as 3 reflexões da nossa live. A primeira: você conhece a palavra de Deus? A segunda: você tem o coração duro? E a terceira: esteja pronto para perdoar. Você precisa conhecer a palavra de Deus. Você não pode ter o coração duro. E você precisa estar pronto para perdoar. Esteja pronto para perdoar. E mesmo se você se sentir fraco, se você se sentir incapaz de perdoar, pede ajuda para Deus. Pede ajuda para o Senhor. A gente lê um versículo lá em Tiago, que diz: há alguém entre vocês com falta de sabedoria? Peça a Deus, Ele dá. Deus dá de forma generosa, abundante. Deus é abundante, Deus é generoso. Deus não gosta de ser muquirana, ser morrinha. Deus não tem mão fechada não, pessoal. Aquele que vai ao Senhor, Ele não deixa aquela pessoa com falta de algo. Deus, Ele recompensa conforme a sua justiça, conforme também as suas obras, é claro. Então, pessoal, devemos ser fiéis a Deus, fiéis a Jesus. Amém, gente? E glória a Deus por isso. Aqui nós caminhamos para o final da nossa live. Vou fazer uma oração aqui para que a gente possa dormir em paz, dormir em segurança, para que você na volta do seu trabalho seja guardado por Deus, para que você na volta para casa tenha um retorno abençoado, para que você venha provar e ver a bondade de Deus nessa semana. Que essa semana seja uma bênção para nós e que o Senhor venha continuar falando no nosso coração em nome de Jesus. Vou orar aqui nessa live para que a gente possa encerrar. Você que tem um copo com água do lado da sua cama, do lado do seu quarto aí no seu carro, aí na sua sala, você que tem um copo com água, coloca essa água aí à disposição da nossa oração. Nós iremos orar e Deus irá te abençoar. E antes da gente orar pela água, deixa eu só ver aqui as pessoas que entraram, as pessoas que permaneceram. Marcelo! E aí, Marcelo, boa noite! O Arley, e aí, ministro Arley?
Meiri Ferreira, Lucas Figueiredo, Sara Alves, aí Sarinha, Ian Christian, boa noite, mano. Pastor Jailson Monteiro, pessoal, amanhã nós estaremos aqui na live com um grande homem de Deus chamado Pastor Jailson. O Pastor Jailson é muito top, pessoal, ele é muito usado pelo Senhor e ele vai estar aqui amanhã trazendo a nossa reflexão de Atos capítulo 8. Eu e o Pastor Jailson estaremos aqui amanhã estudando juntos da Palavra de Deus. Ele vai trazer a mensagem aí para nós e Deus irá abençoar muito em nome de Jesus. Sofia, grande Sofia, nossa grande amiga da sede. Jobson Silva, nosso grande amigo aí de Ceilândia. Artuzinho, Aline Carvalho, Joy, e aí Joy? O Jobson mais uma vez, JQV Vale, Lohan Oliveira, e aí mano? JQV Vale, Freire Olívia. É muita gente que entrou na live aqui, pessoal. Glória a Deus por isso. Jordair Neto, Gabriela, Dona Zilda, Igor, Felipe, Mila, Júnior Matias, Miguel Ítalo, Roberta Soares. É isso aí, pessoal. Glória a Deus por isso. Chegamos aqui ao final da nossa live. Vamos orar aqui em prol da nossa água para que o Senhor venha abençoar a nossa vida, em nome de Jesus. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, em nome de Jesus, nós colocamos o nosso coração em Tua presença mais uma vez, colocamos a nossa vida à disposição do Senhor e nós te pedimos, Jesus, que o Senhor venha nos ajudar a colocar essa palavra em prática, que o Senhor venha nos ajudar a colocar essa palavra, meu Deus, no nosso dia a dia. Nos ajuda, meu Deus, a conhecer mais a Tua palavra. Meu Pai, que esse jovem, que essa pessoa, meu Pai, coloque no coração de acordar 10 minutos mais cedo para poder ler um capítulo. E que essa pessoa coloque no coração de acordar 5 minutos mais cedo, meu Deus, para poder ler, meu Deus, uma passagem da Bíblia. Que essa pessoa, meu Deus, coloque no coração, acorde 1 hora mais cedo para poder orar e fazer um devocional. Que essa pessoa coloque no coração que ela precisa te conhecer, que ela precisa passar tempo com o Senhor. Meu Deus, e por vezes o Senhor não é a prioridade. Meu Pai, nos ajuda a colocarmos o Senhor como primeiro, como prioridade da nossa vida. Nos ajuda a estudar mais a Tua palavra, a conhecer mais a Tua vontade. Tira o coração duro dessa pessoa, tira o coração duro desse jovem, dessa mulher. Tira o coração duro, meu Pai, daquele, meu Deus, que está com dificuldade de perdoar. Aquele coração duro que está com dificuldade, meu Deus, de ouvir a Tua palavra. Faz com que essa pessoa venha tirar o coração de pedra e colocar o coração de carne em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, nossa vida também para que nós venhamos estar prontos para perdoar. Ajuda essa pessoa que não conhece ainda o perdão, que não sabe dar o perdão, que não sabe receber o perdão. Ajuda essa pessoa a ser fiel nisso, meu Deus, e a ter um coração parecido com o Teu, em nome de Jesus. Meu Pai, eu abençoo também essa água dessa pessoa. No momento que ela beber, ela será curada, meu Deus, de toda enfermidade. Ela será abençoada pelo Teu poder. Meu Pai, não só, meu Deus, essa pessoa, eu também, meu Deus, cura minha garganta, abençoa minha vida, meu Pai. Toca o meu coração, toca o coração dessas pessoas, nos ajuda a sermos mais parecidos contigo e assim, meu Deus, alcançarmos a plenitude do Evangelho, a plenitude da Tua palavra. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Glória a Deus por isso. Deus abençoe vocês. Deixa eu beber aqui a minha água, abençoada e consagrada ao Senhor. Deus abençoe, pessoal. Boa noite para vocês. Bom final de segunda-feira e até amanhã. Amanhã às 22 horas, hein? 22 horas estamos aqui para poder falar sobre o capítulo 8 do nosso livro de Atos e assim aprender mais de Deus. Amanhã eu e o pastor Jailson estaremos aqui unidos na mesma fé, em nome de Jesus. Então, cola com a gente, cola com nós aí. Você jovem aí de primeira viagem que chegou nessa live. Você jovem que está aqui há mais tempo, cola nessa live e Deus vai te abençoar e falar muito ao seu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, pessoal. Até amanhã, às 22 horas. Deus abençoe e boa noite.